que vai, já é nosso conhecido de tempos aí, ele vem falar sobre a insônia e sobre os efeitos cardiovasculares, a Apsen que está patrocinando, e eu acho que vai ter um vídeo antes, né, Denise? Isso, doutora, eu já vou compartilhar. Tá joia. Obrigada, viu? O mundo vive uma epidemia. A cada dia, milhões de pessoas sofrem com um mal silencioso. E muitas delas nem sabem disso. A insônia atinge 300 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, afeta 16,3 milhões de pessoas, ou seja, 7,6% da população brasileira. Essas pessoas têm diferentes perfis, idades, profissões e necessidades e acabam desenvolvendo comportamentos que pioram a situação. Essa busca por soluções milagrosas traz cada vez mais comorbidades. Sim, vivemos um cenário de descaso total com o sono. As pessoas não entendem sua importância. Ele nunca é prioridade. Mas nós vamos mudar isso com a sua ajuda. Sabemos que o sono é fundamental para o bem-estar, para a saúde e até para a economia. Por isso, a Apsen tem uma linha completa de medicamentos para tratar os distúrbios do sono. Lenix, com cloridrato de difenidramina, é indicado para insônia ocasional ou transitória, com ou sem comorbidades. Raime, à base de ramelteona, atua sobre a insônia inicial, com ou sem comorbidades. É indicado para quem tem distúrbios de ritmo, sofre o efeito desregulador de plantões ou até outras patologias. Já a família Donarém, com cloridrato de trazodona, promove a melhora do sono associada à depressão. Enquanto Donarém atua na insônia inicial, Donarém Retarde atua na insônia de manutenção e no despertar precoce. Mas também sabemos que é preciso ir além da medicação. Necessitamos de uma grande mudança de comportamento. E estamos convidando você a fazer parte disso, transformar o sono e a vida dos brasileiros. Trate Bem o Sono é uma iniciativa da Apsen para levar a discussão sobre o sono para a sociedade. Deixar clara a importância de tratar sempre bem esse bem tão importante. E estamos só no começo dessa jornada. Esse ano promete. Contamos com você nessa luta para tratar o sono do jeito que ele merece. Porque quando a gente cuida do sono, o sono cuida da gente. Acho que o Edu entrou. Edu? Oi, Bia, tudo bem? Tudo bem. Eu já Estou falei que o aqui Fabrício não, no o aeroporto. Fabrício não, eu falei, não sei se ele vai conseguir porque ele estava no aeroporto. Eu não vou conseguir permanecer, mas entrei, na verdade, para agradecer o Fabrício. Foi uma honra ouvi-lo falar aqui na nossa reunião do 9 de julho, ainda mais sobre um tema hoje tão relevante, né, dentro daquilo que a gente considera um dos pontos essenciais em saúde cardiovascular, exatamente um bom controle do sono, uma boa qualidade de sono, e falar um pouco sobre insônia, os seus riscos, seguramente que a gente falar cada vez mais. Então, agradecer o Fabrício, eu vou acompanhar aqui onde eu conseguir. Para quem não sabe, eu estou aqui em Dallas, representando o 9 de julho, no meeting de pesquisa clínica, né? Aí a força da nossa empresa, juntamente com alguns colegas aqui do HCOR, do Moinhos de Vento. Então, muito feliz de representar aqui a nossa instituição, que hoje está nos grandes trials, e eu acho que esse é um momento importante para nós, enquanto hospital. Fabrício, prazer tê-lo. Prazer é meu, obrigado pelo convite aí.
É um prazer falar de um assunto tão bacana. Agradecer a Apsen pela oportunidade também, porque eu vou subir aqui a minha aula. Sem dúvida nenhuma, como o Edu falou, hoje a gente tem o sono como um dos pilares, né? A gente tem ali o American Heart colocou o sono como. Opa, saiu. O American Heart colocou o sono em 2022 como um dos Eight Life Essential para saúde cardiovascular e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso hoje para vocês. Vocês estão conseguindo ver bem? Subiu a imagem? Sim. Beleza. Então vamos dar seguimento. Obrigado. Bom, meus potenciais conflitos de interesse, então a gente sabe que essa aula é da Apsen. Eu dou aula para diversos laboratórios, mas a ideia aqui é trazer aspectos científicos e, se a gente quiser, a gente discute no final alguma coisa sobre experiência e opinião pessoal. Bom, a gente começa então, como sempre, contextualizando. A gente tem, dependendo de onde a gente vai ler, entre 30 a 40% da população mundial tem algum sintoma de insônia. Quando a gente vai para o diagnóstico de insônia crônica, em torno aí de 15% da população de São Paulo, por exemplo, tem insônia crônica. Então, é uma doença extremamente comum e quando eu coloco como queixa, é uma queixa tão comum como hipertensão. Mas a gente tem que falar um pouquinho mais sobre diagnóstico e classificação. E aqui é um ponto muito bacana. O Dr. Luciano Draga tem uma aula fantástica sobre isso, eu até peguei o slide dele emprestado. Então, a insônia é dificuldade de iniciar ou manter o sono, ou eu tenho um despertar precoce, mas o detalhe é, apesar de uma adequada oportunidade de dormir. Então, se eu fico no celular até tarde, fico assistindo série até tarde, ou fico de plantão toda noite, isso não é insônia, porque eu não tenho oportunidade para dormir. Isso é super importante para a gente colocar em contexto. E aí, quando a gente vai classificar, isso é super importante para tratamento. A insônia pode ser inicial, ou seja, dificuldade para começar o sono, insônia de manutenção, eu tenho vários despertares, e o despertar precoce, que é quando eu acordo muito antes do desejado. Quando eu falo de insônia crônica, então eu tenho que ter os sintomas mais de 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses, e eu preciso ter sintomas noturnos, ou seja, eu tenho dificuldade para começar o sono, fico ansioso só de ir deitar, né? Mas eu tenho também que ter sintomas diurnos. Então, irritabilidade, mal-estar, sonolência, dor de cabeça. Então, eu preciso desse contexto 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses, para diagnóstico de insônia crônica. Se eu tenho isso com menos de 3 meses, eu faço diagnóstico de insônia de ajustamento ou insônia aguda. Como eu faço o diagnóstico? Então, o diagnóstico é eminentemente clínico, né? Os clínicos adoram dizer que clínica é soberana e, sem dúvida, para a insônia, o que importa é a anamnese. A gente tem uma série de questionários, diários de sono que ajudam, exame físico para ver se eu tenho alguma causa orgânica, e a gente vai falar um detalhezinho aqui sobre polissonografia. Esse artigo foi publicado no ano passado na New England, que aborda muito bem a questão do diagnóstico da insônia. O diagnóstico não é só como eu dormi. Claro, eu tenho que saber que horas eu vou para a cama, se eu acordo muito, meu tempo de sono, mas ele também engloba qual é o meu nível de energia quando eu acordo. Eu consigo fazer minhas coisas no trabalho, na escola? Eu tenho que tirar alguma soneca durante o dia? Que horas eu vou para a cama? Nível de luz? Então, todos esses detalhes são importantes para eu entender por que meu paciente tem insônia, se eu tenho algum ponto específico que eu posso atuar além da questão da medicação. Polissonografia, a mensagem é: para insônia a gente não faz. Tá? Então, polissonografia é super importante, a gente usa muito para apneia, que é o segundo distúrbio do sono mais comum, o primeiro é a insônia, mas eu posso usar em alguns casos. Quando? Quando eu tenho dúvida se tem apneia associada ou não, e principalmente casos refratários ou para diferenciar a insônia com tempo total de sono menor de 6 horas, isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente,
que é super importante para tratamento e para prognóstico. Então, de uma forma geral, quais são as consequências de insônia? Eu não durmo bem, eu vou ter distúrbio de humor, eu vou ter irritabilidade, eu caio muito a minha produtividade no trabalho, eu tenho sonolência, mas aí eu começo também a ter risco grande de acidente e posso ter comprometimento de cognição. Mas os sintomas vão muito além disso. Eu tenho hipersensibilidade à dor, eu tenho perda de função sexual, eu tenho queda de sistema imune, eu posso ter prejuízos cognitivos, e aqui a gente vai falar muito de risco cardiometabólico. Então, aonde a insônia entra, aumentando o meu risco cardiometabólico. E esse paper desse ano, publicado na Circulation Research, resume de uma forma fantástica essa interação. Então, eu tenho fatores de comportamento cognitivos que levam à alteração de sono, eu tenho uma hiperestimulação fisiológica de eixo hipotálamo, adrenal, sistema nervoso simpático. Isso leva às queixas de insônia crônica e, aqui especificamente, insônia de tempo total de sono menor do que 6 horas. Então, isso tudo leva a uma série de alterações endógenas, como disfunção endotelial, alteração de pressão, inflamação crônica, que é algo que a gente fala muito hoje na cardiologia dentro de risco residual. Eu pioro minha resistência insulínica e tenho estresse oxidativo. Quando eu junto isso tudo com sedentarismo, que é mais comum no paciente que não dorme, abuso de substâncias e as questões genéticas, eu aumento muito a incidência de doenças cardiometabólicas, principalmente cardiovasculares e cerebrovasculares, e tenho também aumento de risco de demência, inclusive Alzheimer, e aumento com isso o risco de mortalidade. Então, para quem ainda não leu esse paper, é muito bacana, vale muito a pena, porque ele resume de uma forma muito didática todos esses fatores envolvidos no risco aumentado da insônia comórbida. E aí, diferenciando os fenótipos, né, como a gente falou de tempo de sono, aqui em vermelho, justamente aquele paciente que tem o fenótipo de tempo de sono menor que 6 horas. Então, a história da estou aproveitando melhor porque eu durmo menos. Infelizmente, isso não funciona. O corpo precisa do descanso. Então, a partir do momento que eu tenho insônia crônica, um tempo de sono curto, eu aumento minha vulnerabilidade biológica. Eu tenho uma hiperexcitação fisiológica que é prejudicial, aumentando o risco cardiovascular, neurocognitivo, e aqui começa um problema. A gente vai falar de tratamento, o principal tratamento inicial para insônia é a terapia cognitivo-comportamental, e geralmente os casos que têm um pior prognóstico são os que respondem pior à terapia cognitivo-comportamental. Trouxe aqui um recorte, claro que a gente não vai entrar em detalhes, só para mostrar a quantidade de meta-análise que a gente tem nos últimos 5 anos, isso tem mais no paper, mostrando a importância da insônia em diversos endpoints cardiovasculares. Então, na primeira, por exemplo, hipertensão aumentando até em 27% das vezes. No segundo artigo aqui, hipertensão, hiperglicemia, obesidade. Aqui, no estudo de 2023, aumentando o risco de infarto em quase 50%. Então, diversas meta-análises, em diversos desenhos, a maioria estudos de corte longitudinais, infelizmente a gente não tem prospectivos randomizados, né? Mas todos eles, de forma unânime, mostrando aumento de risco de diabetes, hipertensão, obesidade e eventos cardiovasculares. Só para trazer um dos exemplos, isso aqui é um estudo dos veteranos, pós 11 de setembro, média de idade, 28 anos. Incidência de insônia, 12%. Quando a gente analisa em 15 anos, isso aí, isso é retrospectivo, né? Mas pegando 15 anos de evolução, só do paciente tem insônia, 32% de risco aumentado de FA. E quando a gente vai analisar os outros endpoints, aumenta a hipertensão, aumenta a diabetes, aumenta a insuficiência cardíaca. Se vocês verem aqui no cantinho à direita, todos os endpoints com P altamente significativo. Tudo isso aumentando o risco com ajuste, tá? Isso aqui é análise multivariada, então com ajuste e mesmo assim aumentando o risco. Mais de 1 milhão de pacientes seguidos. E o tratamento?
Bom, falando de insônia, não tem como a gente não falar de higiene do sono. Não adianta eu dar medicação ou encaminhar para terapia cognitivo-comportamental se eu não orientar meu paciente a não tomar café à noite, a não ingerir bebida alcoólica, a não fazer atividades físicas noturnas, principalmente para insônia inicial, tentar não tirar aqueles cochilos durante a tarde, a questão da temperatura, luminosidade e a epidemia do celular ou das telas, porque a luz azul atrapalha muito o nosso cérebro a entender que está na hora de dormir. Colocando tudo isso para o nosso paciente, num segundo momento, classe 1 de indicação em todas as diretrizes, essa é a diretriz brasileira de 2023 de sono, muito boa, sugiro todo mundo para que possa ler, tem dados muito bons de epidemiologia, de diagnóstico, e fala muito sobre tratamento. Então, a gente tem dados e muitos estudos mostrando que a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia especificamente tem um enorme benefício, infelizmente, mais em insônia que não tem um tempo curto do que na insônia de tempo curto, mas deve ser tentada, e tem inclusive dados novos de terapia feita por vias digitais. Então, para o paciente que não consegue ir até um consultório, mesmo que ele faça por teleatendimento, a gente tem estudos mostrando benefício. Bom, nem sempre a gente consegue fazer essa terapia cognitivo-comportamental, então o paciente pode não ter resposta, ele pode não ter acesso por uma série de razões. Contraindicação é muito difícil a gente ter. A gente sabe que a insônia de TTS curto responde mal, mas sempre vale a pena tentar. E a insônia com comorbidades, pelo prognóstico pior, a gente pode fazer a TCC, mas normalmente a gente precisa trabalhar com terapia medicamentosa também. E a escolha? Como tudo na nossa área, não tem um remédio bom para todo mundo. Então, a gente vai analisar dados do paciente, né, idade, padrão de insônia, super importante para escolher até pela meia-vida das drogas, comorbidades, a idade para escolher a dose que a gente vai começar. As características da droga, a gente não vai conseguir falar de todas as medicações aqui, tá? A gente vai escolher duas que são mais interessantes para pacientes com insônia comórbida, mas nessa diretriz 2023 tem uma análise muito bacana, inclusive, de terapias que não têm validação. Melatonina, para alguns casos, terapia herbal para outros casos. Então, ele analisa nessa diretriz cada uma das prescrições para dizer se eu tenho alguma evidência ou não e se eu devo usar, ou se eles sugerem que não devo usar por falta de evidência. E a questão do profissional, então a gente vai trabalhar com determinadas medicações e a partir daí a gente vai escolher melhor para aquele nosso paciente. Então, como eu falei, a gente vai escolher aqui duas drogas que eu achei mais interessantes da gente falar. Primeiro, a trazodona. A gente tem usado muito isso, inclusive intra-hospitalar. A trazodona tem uma característica bem interessante, que ela tem ação multimodal. Então, ela tem uma ação hipnótica em doses baixas, que vai atuar em receptores diferentes, e antidepressiva em doses mais altas. Especificamente falando que o paciente com insônia ele tem uma incidência mais alta de transtornos mentais, como ansiedade e depressão, é uma droga que tem uma ação dupla. Eu posso conseguir trabalhar a insônia e ter uma melhora significativa na ansiedade e num transtorno depressivo menor do meu paciente. Por isso, na diretriz, ele fala tanto desse subgrupo de pacientes que pode se beneficiar demais com a ação da trazodona. Como até o vídeo inicial falou, né, a gente tem a trazodona de liberação rápida e de liberação retarde. Importante entender, porque até a hora de tomar muda. Então, a trazodona retarde a gente usa para insônia de manutenção, não usamos para insônia inicial. A trazodona de liberação habitual, ela também é mais indicada para manutenção, mas não para aquele paciente que tem despertar precoce. E se a gente vai usar para insônia de início, ela deve ser tomada 60 minutos até 90 minutos antes da hora de dormir. Tá? Lembrando que trazodona ela absorve melhor e de forma mais estável com algum alimento, então ela pode ser ingerida com algum alimento antes para ter um efeito mais adequado. Então, se eu for falar retarde, sempre insônia de manutenção, posso tomar aí 30 minutos antes de deitar. Trazodona, liberação habitual,
Para manutenção, também 30 minutos antes de deitar. Se eu for usar para insônia inicial, eu preciso tomar um pouquinho antes. Aqui falando um pouquinho de concentração plasmática, é o que a gente espera, né, de uma liberação habitual e liberação retarde, e por isso é tão importante a gente entender a característica da insônia do paciente para escolher a melhor formulação e também para escolher o horário que eu vou orientar meu paciente a tomar. Isso aqui é só um dos diversos estudos, uma meta-análise mostrando melhora de qualidade de sono, e é interessante quando a gente fala de qualidade de sono, a gente fala de melhora de latência, ou seja, tempo para pegar no sono, número de despertares, né, que é uma característica da trazodona excelente, da manutenção do sono, e redução de despertar e a percepção do paciente de uma melhor qualidade de sono. Efeitos colaterais, como toda medicação. Aqui tem um detalhe importante. Claro que a gente vai fazer sempre progressão de dose, como a gente faz em todas as medicações, mas ela se adapta. Então, quando eu analiso na segunda semana, 16% dos pacientes podem ter algum efeito colateral. Mas na sexta semana, isso já cai para menos da metade. Então, ela tem uma tolerabilidade e o paciente acaba. Isso é importante explicar para o paciente e ele acaba conseguindo manter a medicação. E quais efeitos colaterais? Os principais: náusea, vômito e diarreia, sedação ao acordar, isso é mais comum no retarde, e um detalhe para a cardiologia importante, hipotensão ortostática. Principalmente se eu for pensar que é um paciente que tenha um pouco mais de idade, eventualmente ele toma um remédio para hiperplasia prostática benigna, então é importante orientar o nosso paciente sobre isso, tá? E geralmente isso melhora com a tolerabilidade após 4 a 6 semanas. E também com progressão lenta de dose, e importante no paciente idoso, sempre começar com uma dose menor. Esse estudo de 2012, ele não fala de alterações de eletro, mas quando você vai fazer uma revisão mais detalhada da literatura, tem alguns relatos raros de alteração de intervalo QT. Então, esses pacientes têm que ter um eletrobasal, e se ele toma alguma outra droga que possa interferir em intervalo QT, é importante que eu faça esse monitoramento. A ramelteona, que é uma medicação que não é muito comum do pessoal da cardiologia conhecer, e é super interessante, tá? Então, ela tem um pico plasmático em 30 minutos, uma meia-vida curta, é uma droga para insônia inicial, não serve para insônia de manutenção. Ela foi extensamente estudada em pacientes com DPOC e apneia obstrutiva do sono. Super interessante, porque eu não tenho piora da apneia, eu não tenho no DPOC piora de oxigenação, tudo isso testado em estudos com polissonografia. Então eu tenho uma melhora grande de qualidade do sono, sem risco nesse grupo de pacientes complexos de ter uma piora da hipóxia durante a noite. Então, é uma droga que a gente dá 20 a 30 minutos antes de dormir, ela atua especificamente nos receptores de melatonina. Ah, mas então se eu der melatonina em dose alta, vai fazer o mesmo efeito? Não, porque ele tem uma potência até 16 vezes maior do que melatonina. E uma especificidade para o receptor maior também. Então, ela vai atuar os sinais de alerta, então o paciente consegue pegar no sono mais tranquilo e regular ciclo sono e vigília, né? Para quem tem problema com plantão, então é um remédio bem interessante para o dia que está em casa. De novo, a gente tem uma resposta clínica muito rápida, né? Aqui foi testado a dose de 8 e 16 miligramas. A gente não usa mais a dose de 16, por quê? Exatamente pelo que a gente vê no gráfico, o efeito é exatamente igual. E já na primeira semana, eu tenho uma melhora enorme de latência do sono. Então, eu vou ter um paciente que vai começar a medicação e vai ter realmente uma melhora clínica muito rápida. E quando eu vou olhar isso mais para frente, se eu continuar mantendo esse medicamento para o paciente, ela é segura e o resultado é mantido em 24 semanas. Bacana aqui no finalzinho do gráfico, mostrando o quê? E se eu suspender? Volta a ter problema de latência do sono de novo, assim que eu suspendo na 24ª semana. Queria aproveitar para falar um pouquinho do cenário dos hipnóticos, das drogas Z,
que vieram para o mercado com um apelo muito interessante e que, infelizmente, a gente viu que a coisa não era tão tranquila e tão habitual como se advogava quando as drogas chegaram no mercado. Então, a gente tem uma droga que tem uma série de problemas, ela é muito usada de forma inadequada, por isso, em 2024, virou receita azul. Porque o paciente tomava, conseguia muito fácil, usava doses erradas. Pegando pandemia, então, a quantidade de venda foi absurda, um aumento de quase 75% de aumento, 22 milhões de caixas no ano. Quais são os problemas? O problema não é que a droga é ruim. O problema é que ela é usada errada, tempo errado, dose errada e sem supervisão. É uma medicação para indução do sono na maioria das vezes, tem algumas retardes para manutenção, mas é para insônia aguda, isso está bem claro em todas as diretrizes. Então, é para uso intermitente até 4 semanas. E aí o que acontece? O paciente toma todo dia e continua tomando e pedindo as receitas. A gente tem uma tolerabilidade com o passar do tempo, então o paciente começa a tomar doses maiores e aí os efeitos colaterais começam a surgir de forma importante e um deles são as parassonias. O paciente tem um blackout, uma amnésia lacunar, ele não lembra da hora que começou a fazer efeito até a hora de dormir. Ok, se ele falar umas besteiras e mandar umas mensagens, não seria tão problemático, mas a gente tem pacientes fazendo compras na internet, e a gente tem pacientes saindo de casa, inclusive dirigindo, aumentando demais o risco. Então, é uma droga que a gente precisa ter muito cuidado na prescrição e orientar o paciente muito bem e sempre lembrar, a diretriz é clara, o uso é para insônia aguda até 4 semanas de uso intermitente. É uma droga tão complicada que sai uma nota técnica para manejo de dependência, porque a interrupção abrupta, principalmente paciente tomando dose alta e tomando há muito tempo, é potencialmente perigosa. Eu posso ter só uma insônia rebote, ok, mas eu posso ter psicose, eu posso ter convulsão. Então, é uma coisa complexa, a gente precisa trabalhar isso de uma forma mais lenta para retirada. É tão complexo que a gente tem um guideline para desprescrição e para troca. Então, assim, se a gente não se sentir confortável, a gente pode mandar para um especialista do sono ou para um colega que tenha um pouco mais de mão na desprescrição, mas a gente precisa ser ativo, que o paciente ele chega no consultório pedindo a medicação. E às vezes, por comodidade, a gente acaba prescrevendo e não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente possa usar de forma segura por tempo prolongado, principalmente em doses mais altas. De uma forma geral, né, a recomendação é redução aí de 10 a 25% por semana, tá? Tem que ser devagar, a gente tem que acompanhar esse paciente mais de perto, tá? Mas precisamos ser ativos na retirada. Bom, considerações finais. Esse é um artigo bem bacana, publicado em 2022, que traz, eu como cardio, né, a gente adora um fluxograma. Ele traz um fluxograma muito prático sobre diagnóstico e tratamento. Vale a pena também ler. Apesar de ser mais curto do que a diretriz, ele é bem objetivo. Então, vamos lá. Fiz o diagnóstico de insônia do meu paciente. Primeira coisa, higiene do sono, vou tentar fazer a terapia comportamental e pode ser em paralelo ou não com a medicação, tá? Mas se eu não tenho acesso à terapia comportamental, se não deu certo, ou se o paciente não quer ou não conseguiu fazer, eu vou pensar na terapia medicamentosa. Então, de novo, insônia aguda, posso pensar nas drogas ex, lembrando, uso intermitente até 4 semanas. Se é insônia inicial, a droga de escolha é a ramelteona, excelente medicação. Se é insônia de manutenção, aí a gente tem umas opções maiores. No Brasil, a gente ainda não tem os inibidores da orexidina, são drogas excelentes, são os DORA, tem várias medicações, mas no Brasil ainda não chegou, tá? Uma segunda opção, a trazodona, como a gente comentou. A mirtazapina é uma opção também, só ficar atento, principalmente em idoso, que é muito comum eu ter uma sedação residual no despertar desse paciente no outro dia.
Amitriptilina na cardio é complicada por questões de alterações eletrocardiográficas, mas é uma opção. No paciente que tem polineuropatia, eles sugerem a gabapentina ou a pregabalina, porque você acaba tratando as duas coisas ao mesmo tempo, só lembrando de interação medicamentosas e também, eventualmente, de sedação residual, dependendo da dose. E aqui um detalhezinho, né? Em pacientes muito idosos, muito frágeis ou em autismo, a melatonina pode ser usada, e ele é muito claro, e a diretriz brasileira também fala isso, né? Pode ser usada, a gente não tem muita evidência, mas nesses casos especificamente, podem ser uma opção interessante. E para fechar, aí fico aberto para a gente discutir um pouquinho, eu acho que é um assunto bem legal. Então, um diagnóstico extremamente prevalente e muito pouco diagnosticado, né? Então, pacientes com insônia, 10% só tem seu diagnóstico num não especialista do sono. E por mais que a gente opte por não tratar, porque a gente já tem inúmeras coisas para tratar, eu preciso fazer esse diagnóstico. A gente viu como tem impacto em doença cardio e cerebrovascular, em qualidade de vida. Então, eu tenho que fazer o diagnóstico, mesmo assim, se eu não for tratar, eu encaminho para o especialista do sono. Então, como a gente falou, né, é muito comum ter distúrbios psiquiátricos associados, como ansiedade e depressão. A gente usa isso para escolher algumas medicações específicas, tem a questão cognitiva, e nos casos mais complexos, como eu falei, a gente pode encaminhar para o colega do sono. Sempre temos que pensar em terapia cognitivo-comportamental. A literatura é vasta, extremamente favorável ao uso. Infelizmente, na insônia de TTS menor que 6 horas, que é a de pior prognóstico cardiovascular, o efeito não é tão bom, mas não quer dizer que não deva ser tentado. E o tratamento farmacológico deve ser tentado nos pacientes adultos com insônia crônica, refratários ou que não têm acesso à terapia. Lembrando, nosso paciente ele tem que ser individualizado. Primeiro, características do paciente. Segundo, características da insônia para a escolha melhor das medicações. E aí eu tenho que ver a farmacopeia de uso para ver se não tem interação medicamentosa e eu tenho que seguir esse meu paciente para avaliar como ele respondeu a essas medicações. O Life's Essential está aí, eram 7, 2022 viraram 8 itens, todos eles são importantes, mas será que eu dou a mesma importância para o sono que eu dou para a atividade física, que eu dou para controle de colesterol, de pressão, abandono de tabagismo? Porque aqui não existe o mais importante. Eu preciso tratar o meu paciente como um todo. E sem dúvida nenhuma, o sono é importante. Isso aqui são dados do American Heart, eles têm traduzido para diversas línguas, eu puxei de lá, e isso é voltado para o nosso paciente. Está lá, eu posso puxar para usar no consultório, para fazer eventualmente um post para quem está em mídia social, né, para mostrar como é importante. E por isso, por que a gente tem que falar sobre o assunto? Muitas vezes é um assunto que passa batido no consultório, que está atrapalhando a qualidade de vida, está piorando o prognóstico do meu paciente, mas ninguém fala sobre isso. Gente, de novo, obrigado a presença de todo mundo. O assunto é muito bacana. Dava para a gente discutir aqui mais umas 2 horas, mas eu trouxe a parte mais focada na área cardiovascular. Na parte de tratamento, eu trouxe 2 drogas que eu acho que ficam fáceis de serem usadas e são seguras e testadas nos pacientes com insônia comórbida para facilitar o nosso dia a dia. E eu fico à disposição para vocês, para a gente discutir um pouquinho mais sobre o assunto. Obrigado, gente. Obrigado você, Fabrício. O Eduardo teve que sair, que ele já embarcou. E eu gosto muito da trazodona, mas como tem 75% de eliminação de excreção renal, eu tenho que ajustar a dose para o paciente com insuficiência renal? Sim, a gente geralmente usa doses mais baixas, né? Principalmente naqueles pacientes aí com clearance abaixo de 50. Mas, assim, foi estudada nesses pacientes com segurança e dá para a gente usar tranquilamente. A gente usa muito, inclusive na UTI, para melhora de sono vigília, né? Então, sem dúvida, mesmo no comórbido, é extremamente seguro. Mas aí, por exemplo, eu dou sem ser o retard ou eu posso dar o retard também em uma dose menor?
É que o retard já começa com uma dose mais alta. O ideal para início de tratamento, para avaliar a resposta, é que você comece com de liberação simples mesmo. Não comece direto com retard. Mas, o comprimido retard, ele é dividido em 3 partes, não é? Sim, Mas ele é revestido ou eu posso dividi-lo? Porque você às vezes eu pode. fico nessa dúvida aí, se a Não gente pode, pode dividir. inclusive, isso é muito legal que você falou, porque é uma coisa que eu fui procurar saber quando eu li pela primeira vez. A diretriz fala sobre isso, a diretriz de insônia. Fala que ele é tripartido e que você pode começar com dose menor, né? Mas no paciente renal, que tem uma excreção mais lenta, muitas vezes eu nem preciso usar o retardo para manutenção, que o paciente acaba ficando bem até com de liberação simples. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém que está aí assistindo a aula? Algum comentário? Então, eu vou fazer outra pergunta aqui, Fabrício. Não, não é nem pergunta. É assim, as pessoas precisam aprender a lidar com a insônia, porque, por exemplo, eu gosto da trazadona, mas outro dia chegou um paciente que eu dei trazadona e ela foi no clínico, o clínico, além de dar alprazolam, ainda prescreveu zolpidem sublingual se ela não conseguisse dormir. Então, olha a miscelânea que é. Eu não sei como que a pessoa consegue acordar no outro dia e como é que ela consegue raciocinar, porque assim, eu nunca tomei trazadona, não, mas assim, eu já dei para uma amiga minha, ela falou, Bia de Deus, fiquei grogue no outro dia o dia inteiro. Talvez começar a tomar mais cedo, né, também, tem essas É, coisas. a retard, eles sugerem começar um pouco mais cedo, ela tem uma meia-vida de 7 horas, Não, mas não foi né? nem retarde, foi o normal, dei 25 miligramas só, e ela falou, Bia, fiquei grogue um tempão lá. É, Então, assim, também, a vantagem é que tem essa questão da adaptabilidade, né? Então, geralmente, se ele continuar com aquela dose, ele vai se adaptar, essa sonolência diurna desaparece. Fica bem mesmo. Agora, dar o prazolam junto com trazodona e zolpidem de resgate é assim, terapia para queda, né? A chance dele cair de noite é absurda. então, assim, esse trabalho que você mostrou, esse trabalho, essa aula que você mostrou para a gente é muito importante, porque assim, a gente vê também no hospital, às vezes, que tá com trazadona e toma outras coisas junto. Então, você vê que no hospital, porque às vezes você está lá, aí você dá quetiapina junto e tal, porque a pessoa, não estou dormindo, mas também já não tem paciência para fazer o efeito, né? Certo, né? Não, e é interessante você falar da história do alprazolam, que em nenhum lugar fala para usar benzodiazepínico, né, como esses para insônia. Então, assim, é uma coisa que não deveríamos estar usando mais. Então, a gente tem opções boas, e eu trouxe essas duas especificamente, que a diretriz fala bastante, porque a gente tem ela testada em estudos com pacientes comórbidos. Então, o DPO cítico, com a apneia do sono. Imagina se eu dou benzodiazepínico e droga Z para uma apneia do sono. É. Então, assim, a quantidade de hipóxia que ele vai fazer à noite é absurda, né? Porque vai piorar a questão da polissonografia, né? Então, e essas drogas têm estudos com polissonografia mostrando segurança nesses pacientes. E agora, o Zolpidem, que foi uma medicação que, né, de repente foi... E realmente faz dormir, mas... Mas eles vieram como a salvação da lavoura para tirar o benzodiazepínico, que não dava efeito colateral, É, que não dava dependência, e depois a gente foi aprender que não era bem assim. E essa exatamente. questão da tolerância é super importante, porque eles vão dando doses mais altas, tomando doses mais altas, porque vai perdendo efeito, e para tirar, não dá para tirar de uma vez. Exatamente, exatamente. Pessoal, algum comentário? Bia, Oi? eu queria saber, ó, em pacientes que geralmente são os pacientes que às vezes têm mais condição, são os pacientes que têm distúrbio bipolar. Isso não pode agravar a mania desses pacientes? Ou agravar, né, o status desses pacientes com o uso da trazodona? O que a gente tem de estudos, a princípio, não. Tá? Desde que ele esteja medicado. Claro, um doente bipolar, ele tem que estar acompanhado do psiquiatra dele. Não acho que seria o melhor paciente
para o cardiologista absorver o tratamento da insônia, tá? É uma complexidade, ele não vai estar tomando só isso, né? Então, aí a diretriz é bem específica, ele fala que a gente tem que tratar como não especialista, mas o paciente que tem comorbidades mais importantes, ele tem que ir para o especialista, porque é mais seguro para ele. Muito bom. Mais algum comentário, gente? Ó, Fabrício, o povo, você deu uma aula boa demais, ninguém tá com dúvida. É aquela coisa, né? Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Não, foi muito boa a aula, muito boa mesmo. Acho que bem coisa de atualidade, coisa da prática da gente de uso na nossa prática clínica, né? Acho que é isso que é muito bom. O que que a gente usa no dia a dia, não adianta chegar a falar com um monte de coisa que a gente não sabe, não vai entender e não vai usar, Você né? pega, a diretriz é legal, porque você começa a dar risada, porque o que eles olharam ali, que o paciente chega no consultório e fala, não, mas eu tomei tal coisa. Não, tá ali. Eles olharam, é passiflora, tem a análise valeriana, tem a análise de acupuntura. Então ele analisa tudo ali. E fala, e discute o que tem evidência e o que não tem. É bem interessante a leitura. E uma coisa aqui, por exemplo, na higiene ali, o que que eu acho que as pessoas ficam até muito tarde vendo tela de computador, tela de celular, e eu acho que isso aí é a coisa que mais está causando insônia hoje. Porque as pessoas não desligam e o cérebro vai, né? Sim. Então, eu acho que isso aí está Aquela muito. pescada que você dá assistindo filme com a TV ligada e aí você acorda para desligar a televisão e não dorme mais. Exatamente, exatamente, exatamente. Não, muito bom, muito obrigada. Janaína, você quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer e realmente assim é um tema bem relevante. Aprendi muito aqui porque é específico aí para cardiologia e o que o doutor comentou, né, do diagnóstico. Então a gente fica feliz de poder agregar, de participar de uma reunião tão importante, tá bom? E contem conosco. A gente colocou aí um link no chat porque quem precisar às vezes de início de tratamento, materiais, né, sobre os produtos, a gente está apoiando aí o protocolo de desmame droga Z, que está sendo feito pela doutora Andréa Bacelar, no Rio de Janeiro. Então, quem precisar de mais alguma informação, além, claro, né, de ter vocês aí como mestres, podem acessar o link, deixar os dados ali, que a gente envia e fica à disposição, tá bom? Mais uma vez agradecer a oportunidade ao doutor Fabrício, que deu aí né, uma brilhante inserção aí no assunto. Muito obrigada mesmo. Gente, eu vou agradecer também. Você também, Fabrício. Você quer fazer sua propaganda da sua aula amanhã, não? Ô, Fabrício. É outro assunto completamente diferente. É uma coisa, Perfeito, tratando do paciente aí no geral, né? mas a gente fala muito de diagnósticos não feitos, né? A gente vai falar de DPOC. Quantas dispneias a gente não investiga, né? Então, eu acho que o cardiologista virou o general practitioner, né? A gente é o clínico geral do Brasil, o paciente passa na gente, confia na gente, então a gente precisa, por mais que a gente não vá tratar, como a gente falou de casos complexos, né? A gente precisa fazer o diagnóstico para pelo menos encaminhar para um especialista para tratar melhor o nosso paciente. Não. Então tá joia. Fabrício, muito obrigada. E acho que esse ano, eu acho que só temos mais uma aula do mês que vem, que a gente vai mandar, eu vou mandar para você os links, que aí você pode convidar o pessoal daí também Tá? do Santa Vai Paula, ser um tá prazer. bom? Então tá Obrigado. joia, gente. Obrigada, viu? Um abraço, gente. Boa noite. Ô, tchau, Boa tchau. noite, tchau, tchau. Denise,